Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos, é bom estar aqui. Hoje nós temos um texto muito rico para estar compartilhando com vocês e se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 10 ao 17, não é pastor? Vamos fazer a leitura. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Glória a Deus. Que palavra gloriosa, não? Que livramento que esta mulher recebeu. Ela, você percebe que é uma situação difícil, e pelo tempo que ela ficou dessa forma, muito tempo, 18 anos, é muito tempo para uma pessoa nessa condição. Ela era corcunda, ela estava encurvada. Imagina o tempo todo olhando para o chão. Ela não podia ver as pessoas, ela tinha que levantar o olho porque a coluna dela estava toda encurvada. Que situação, que humilhação. E nós vemos nesse capítulo de Lucas 13, que no início do capítulo, Jesus já se encontra ele está ali com algumas pessoas, e essas pessoas estão fazendo um relato de um acontecimento em Jerusalém, quando galileus foram mortos por Pilatos, quando faziam os sacrifícios. E ali foi perguntado a Jesus por que eles foram mais pecadores por terem padecido essas coisas. E Jesus lhes responde que não, que eles não são mais pecadores do que aqueles que estão perguntando a ele. Porque a Bíblia nos mostra que todos pecaram e todos carecem do perdão de Deus. Ele também cita aí no versículo 3, não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então ele já, de alguma forma, já coloca eles no lugar deles. Vocês estão achando que porque aconteceu uma desgraça com essas pessoas, elas tinham mais pecados do que vocês? Não. Todos são pecadores, tanto elas como vocês têm pecados, e todos estão sujeitos a coisas ruins na vida. Aconteceu com eles aí, nós não sabemos se eles estavam fazendo alguma coisa grave e Pilatos, se sentiu ameaçados por ele, já executou eles ali na hora que eles estavam oferecendo o sacrifício, e misturou o sangue do sacrifício dos animais que estavam ali, eles estavam oferecendo, com o sangue deles, Então, por isso que eles acharam que eles tinham mais pecados
né, que qualquer outra pessoa. E Jesus já quebrou isso. Não. Jesus já entra ali no versículo 3 e já fala, pera aí, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, não adianta vocês virem com desculpa. Então a questão do pecado é que nascemos já nessa condição. De pecadores. Pecadores, todos. Por isso morremos. No versículo 4, ele diz assim, eles ainda não se conformaram, né? Ali Jesus agora vai introduzir outra coisa para eles. E aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Jesus introduziu outra pergunta para eles. Quer dizer, então haviam esses trabalhadores aí que estavam ali fazendo algum tipo de reparo nessa torre de Siloé. A torre desabou e matou essas pessoas. Jesus falou, vocês acham no versículo 4, né, que eles são mais culpados, né, do que vocês, de todos quantos que habitam em Jerusalém? Jesus fala isso para eles. Quer dizer que Jesus está confirmando o versículo 3, né, falando, se vocês não se arrependerem, interessante igualmente. Interessante que o versículo, que essa palavra de Jesus, ela é repetida 2 vezes sobre arrepender. No verso 3 ele fala, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele volta a dizer a mesma coisa no verso 5. Depois que ele falou dos homens da torre de Siloé. Ele fala a mesma coisa, quer dizer, ele falou 2 vezes a mesma palavra, então ele reforçou bem para eles. Isso tudo é muito importante, porque quando nós vamos chegar aí na sinagoga, onde Jesus vai fazer esse milagre na vida dessa mulher, Jesus já vem ensinando uma série de coisas para eles. Jesus está falando que coisas ruins acontecem na vida das pessoas, mas o bom é que elas estejam preparadas para encontrar com Deus. Não é? Porque se qualquer momento coisas ruins acontecer conosco, e se nós tivermos Jesus como nosso Senhor, como Jesus estava operando milagres, estava mostrando ali que Ele é o Filho de Deus, como nós falamos no episódio da semana passada, quando Jesus se revela diante dos discípulos, e aí vem aquela voz do Pai e diz, olha, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e ouça a sua voz, né? Jesus, o Pai estava confirmando para os discípulos que Jesus é o Filho, e as obras de Jesus confirma para todas este país e para todas dessas regiões vizinhas que tinham aí ao redor de Israel, que Jesus é o Filho de Deus pelas obras que Ele faz, né? E que se as pessoas se arrependessem, as pessoas poderiam estar guardadas e teriam parte do reino de Deus. Veja aí no versículo 6, ainda desse mesmo capítulo, nós vamos estar estudando um pouquinho, né, pastor? E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse, Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, do que ele está falando aí, pastor, em relação a essa figueira? É uma árvore que não dá fruto, ela é inútil. Ela não tem serventia nenhuma. Está falando que ela está ocupando o lugar, né? Exatamente. E nós sabemos que Jesus fala de... A figueira representa o povo de Israel, né? Então... Mas não só Israel. Qualquer pessoa que não der fruto que ele fala é o fruto do arrependimento, né? Essa árvore será cortada. E é interessante que ele foi procurar o fruto e não o achou. Então ele disse àquele, né, a pessoa que cuidava ali da árvore há 3 anos,
eu venho procurar fruto nesta figueira. E Jesus já fazia 3 anos que estava pregando em Israel, anunciando o poder de Deus, as maravilhas de Deus, e esse povo não se arrependia. Ele está falando de líderes ali, dos doutores da lei, da nata da sociedade, que ouvia ele pregar, mas achava que aquilo não era tão importante. Estavam sempre buscando desafiar Jesus para que ele fizesse sempre mais e mais milagres, para que ele respondesse essa e mais aquela pergunta. Mas na realidade Jesus ia direto ao ponto deles. Eles não tinham fruto, eles não tinham se arrependido. E eles estavam prestes a ser cortados. Né? Tanto é que o Senhor Jesus vai falar que a destruição vai vir para eles. Que eles tinham que se arrepender, a destruição vai vir para a nação. Nós vamos depois ver isso mais para frente. E ele fala no versículo 9, se não der, né? Então a pessoa fala, não, deixa eu cuidar da árvore, deixa eu colocar aqui, né, um pouco mais de adubo, e se ela não der fruto, então você manda cortar, né? E então o Senhor estava falando sobre que o Senhor estava usando de misericórdia ainda, permitindo que ela ficasse por mais um tempo. Isso é o que acontece quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, né? Tem misericórdia de nós, mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu posso ter misericórdia de você, mas se você não se arrepender, você será cortado também. Né? Porque arrependimento mostra obras, mostra frutos. E a questão do homem, que o juízo do homem é quando ele morre. Se ele morre e ele morre sem Cristo, então ele já não tem mais o que fazer. Então, enquanto estamos vivos, é que é o tempo da salvação, é o tempo de tomarmos a decisão. Se a pessoa, enquanto ela está ali, o homem deixou ela, o homem falou, vou estercar, Então, enquanto Deus está dando a oportunidade, enquanto nós temos vida, nós temos que buscar isso, porque quando vem o juízo de Deus, que o juízo de Deus para todo homem é quando o homem morre. É o juízo. E a morte você não sabe a hora que vai chegar. Pode chegar hoje, pode e chegar morte, amanhã, a gente não sabe. Daqui a anos. Mas você tem que estar preparado a todo momento. E se você está com Deus, e você está com Cristo, você tem que produzir frutos. Essa é uma das questões que o Senhor está falando, que Israel ia ser disciplinado, ia ser cortado ali, né? A árvore, porque eles não estavam produzindo frutos. Os que se arrependeram, os judeus que se arrependeram, que ouviram Jesus, eles produziram frutos, se separaram, né? Foram para outros lugares e eles foram livres desse juízo que vai vir aí. Deus guardou eles. Isso você vê então que no verso 10, que todos esses ensinamentos ele sempre estava falando. Aqui nós vemos no versículo 10 que ele está numa sinagoga, num dia de sábado, ensinando. Quando essa mulher está lá. E o que ele quer ensinar para eles a respeito dessa mulher, se ele já estava falando tudo isso anteriormente? Né? O que ele quer ensinar para esse povo que está ali na sinagoga? Ele vê essa mulher, ali a mulher está encurvada por um espírito de enfermidade, já havia 18 anos e andava curvada, quer dizer, ela tinha que olhar para o chão. E quando ela quisesse ver alguém, ela tinha que erguer, só virar a cabeça, porque não tinha outra forma dela ver a pessoa. Ela não conseguia, os ossos todos tortos, né? E era um espírito de enfermidade. Mas Deus, quando olha para uma pessoa, ele tem a condição de enxergar muito além do que nós enxergamos. E Jesus, então, vendo aquela mulher, a primeira coisa que ele faz com aquela mulher é libertá-la. Porque para isso Jesus veio. E para isso o que Deus quer é que o homem seja livre. O que você está falando é muito interessante, porque como as pessoas olham só o que está no externo,
e julgam, olha, fulano está assim, como no início dos versículos que nós lemos, aconteceu isso com aquele cidadão, ou com o pessoal da Torre de Siloé, aconteceu porque eles tinham mais pecados, eles também podiam olhar para esta mulher, há 18 anos ela ia aí nesse mesmo lugar, e eles olhavam para ela talvez até com um certo desinteresse, porque há 18 anos ela estava assim, ela deve ter algum pecado, por isso que nosso Deus está permitindo que ela esteja assim, né? Então eles podiam até ignorá-la. E aqui fala no versículo 11, na parte B, né? Fala assim, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, nem que ela quisesse, ela podia endireitar-se. Quando Jesus chegou ali e viu o demônio nela, aquele demônio segurando os ossos dela, ele então atrás e chamou ela ali no meio, na sua frente, ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E olha, pastor, ele impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Quem é mais poderoso que esse nosso Jesus? Quem é? Quem pode chegar num lugar que uma pessoa está 18 anos assistindo reuniões, ouvindo falar do Deus maravilhoso de Israel, mas ninguém lhe dava nada, nenhuma atenção, porque talvez a julgava, olha, está assim porque fez alguma coisa, né? Está merecendo, então a cumprimentavam por cumprimentar, mas Jesus pôs ela no centro, ele pôs ela no lugar mais especial, ele colocou ela na frente dele, assim. E aí no versículo 12, pastor, volta aqui um pouquinho. Ele, vendo-a, ele olhou para ela, viu ela ali. Imagina só, pastor, será que ela imaginava que naquele momento Jesus ia curá-la? Provavelmente ela não tinha nem ideia de que aconteceria isso com ela naquele dia. E é uma surpresa, né? Porque ele impôs as mãos sobre ela e ela ficou, instantaneamente ela ficou curada. Você vê que assim, a reação dela foi de agradecimento, de louvor a Deus. Ela glorificava a Deus. Então era um momento assim de alegria, um momento de gratidão. Quando ela fica de frente com Jesus, Jesus a olha, né? Jesus olhou, Jesus a viu. Aí no versículo 12, bota aqui, e vendo-a, Jesus chamou-a. Ele olhou para ela, colocou ela ali, e ela, todo mundo ficou olhando, o que será que ele vai fazer? Porque esse caso é um caso muito difícil, ela está assim já há 18 anos, os ossos não vai ter mais conserto, ninguém consegue mais, né? Colocar esse osso encurvado. O que vai acontecer? Foi uma expectativa, né? Ele criou aquela expectativa, né? Chamou a si, então ele vendo-a, ele olhou para ela, ele a chamou assim, né? E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Não dá para deixar de não glorificar esse Deus maravilhoso quando ele olha para algo que ninguém vê em nós, que ninguém olha e nota em nós. Jesus nota, Jesus vê o quanto nós somos importantes para ele. Ele não nos julga, ele não faz acepção, ele não quer saber se você tem estudo, se você não tem estudo, se você mora numa mansão. Ele só olha para você, ele quer saber como está a sua alma. E por isso que ele dá tanta importância, por isso que ele veio a esta terra, se ofereceu por você, por mim, por nós, né, pastor? Porque nós somos tão importantes para ele. Ele sabe que é o inimigo quem quer nos destruir, nos separar para sempre do Deus vivo. E ele vem com as mentiras, vem com as enganações, com as dissimulações, dizendo para a mulher lá no início, não tem pecado, não existe pecado. Não, você vai ficar como Deus, você não vai morrer, não é?
Ele fala para a mulher: Deus disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer, você vai ficar inteligente como Deus. E aí nós vemos ele enganando a mulher, não é? E ela, querendo ficar inteligente, querendo aprender tudo, comeu aquele fruto que não podia. E a partir desse fruto, a morte entrou em todo ser humano. O ser humano não foi feito para estar separado de Deus e nem para estar morto, porque nós já nascemos mortos. Essa aqui é a verdade. Cada dia que nós estamos vivendo, nós estamos morrendo mais um dia, não é? Até chegar o dia que o nosso fôlego de vida vai ser retirado totalmente. Ela ganhou vida aí, pastor. Há 18 anos ela estava morta com essa enfermidade e ela ganhou vida. A gente entende aí que a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado. E isso foi estendido para toda a raça. Então a questão do estado do homem, que é o estado que a gente fala que é o estado do homem é caído, ou seja, o homem ele foi feito perfeito por Deus, porém ele, quando desobedece a Deus, fazendo aquilo que Deus disse para que ele não fizesse ali, que era comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então toda a raça agora, toda a raça humana nasce nessa condição. Somos pecadores. E é interessante que aqui nesse texto que nós estamos lendo, no versículo 13, ela fala assim: Jesus impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia! Porque agora ela estava reta, né? Não diante do homem, ela estava reta diante do Filho de Deus. Aleluia! A primeira pessoa que ela vê quando ela está reta, quem é, pastor? Filho de Deus. Aleluia! Que glorioso! Ah, Senhor, bendito é o teu nome que apareceu essa mulher naquele dia de sábado, naquele dia que eles ficaram indignados porque o Senhor operou tão grande milagre. Que maravilha, Senhor, como tu és tremendo, tu és santo. Eu não deixo de falar isso, porque quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos o Senhor entrando e dando vida às pessoas que são rejeitadas pela sociedade por uma condição física, por uma doença física. Quando eu olho para toda essa cena, eu começo a perceber o seguinte: era um momento que todos deviam ficar felizes, alegres, porque essa mulher, essa filha de Abraão, ou seja, uma descendente de Abraão, que seria uma descendente do povo de Israel, foi liberta. Assim, quando a gente pensa na escravidão que teve no Egito, que foram 400 anos, uma nação ficou 400 anos ali, essa mulher ficou 18 anos naquela condição, e quando ela é liberta, esse príncipe da sinagoga, ele está preocupado com o sábado. Preocupado porque com o treinamento que ele teve para fazer as coisas, seguir as regras, seguir as leis, seguir as coisas, e ele deixa o mais importante, de glorificar a Deus junto com aquela mulher que havia sido liberta. Aqui deveria ser o dia de festa. Esse sábado deveria ser um dia de festa. Vamos festejar, porque hoje esta filha de Deus foi liberta. Você vê como o coração deles Glória estava fechado. As pessoas estão fechadas pela religiosidade. Como o coração da pessoa está fechado. Quando uma pessoa ela é liberta por Deus, é motivo de alegria, porque é motivo de gratidão. Aquele treinamento que ele teve, naquele momento, não lhe serviu de nada, porque a coisa mais importante que ele precisava ter naquele momento
Ele tinha que ter um relacionamento com Deus a ponto de entender que aquilo que estava acontecendo era Um milagre. o milagre de Deus. Era a O presença Deus do Deus vivo que ali. criou todas as coisas, que criou essa mulher nesse momento, está mostrando a todos que Ele se importa sim com cada pessoa, que Ele se importa com essa humanidade, que Ele não quer ver essa humanidade sofrendo, mas na sua cabeça e no seu coração Ele não teve a condição de enxergar. Por causa da sua religiosidade, não havia mais compaixão. Aí entra novamente, né, a figueira sem frutos. Não tem compaixão, não tem obras, não é? Quando uma pessoa não tem compaixão da outra pela condição que ela está, não chora com ela, quantas vidas nós vimos agora que teve essa doença e eles estavam no hospital internados e nós aqui orando porque as pessoas estavam com risco de vida, de perder sua vida, e nós orando para o Senhor ter misericórdia daquelas pessoas. A gente orava aqui como se fosse um de nós que estivesse lá naquele leito, porque em nós há compaixão. Quando nós vemos um irmão nosso sofrendo e nós vamos orar porque ele está num leito de sofrimento, nós temos que nos colocar no lugar dele e orar como se fosse eu, o meu filho, o meu marido ou qualquer outra pessoa. E nós choramos, por isso que nós temos grupos de oração. O grupo de oração é para isso, para dar um suporte para nesses momentos de dificuldade. Nós exercemos a prática da nossa fé orando um pelos outros. Diferentemente de você querer ter uma vida com Deus, onde você não tem um relacionamento pessoal e só vai buscar oração, como nós já ensinamos das outras vezes. Não, você tem que ter o seu relacionamento pessoal com Deus, orar, fazer a sua oração em casa. Tem um grupo de oração que vai interceder por você, mas você é responsável pela sua vida. Você não pode deixar sua vida na mão dos outros. Essa mulher, ela estava ali num grupo de oração, ela estava dentro da igreja, né? Ela estava na sinagoga ouvindo, mas ali não havia compaixão. Ninguém tinha entendimento de que ela não é que ela estava naquela condição porque ela queria, ela não podia sair daquela condição. Havia um espírito maligno que estava ali dentro dela. E esse espírito, ele era silencioso, ele não fazia escândalo, ele não se manifestava. Tanto é aí que Jesus, quando a liberta, e este homem vai falar, lê aí, pastor, no versículo 14. Depois nós vamos ler o 15, que Jesus responde. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Então veja que, olha, se você quiser vir para ser curado, venha no outro dia, né? Não venha hoje não. Por quê? Todos os dias são dias do Senhor. Por que ela não podia ir naquele dia e ser curado naquele dia ou em qualquer outro dia que Jesus estivesse ali? Onde Jesus estava havia vida, havia salvação, havia livramento, havia libertação. Mas veja a insensibilidade. Ele está mais preocupado com o andamento das coisas, como deveria ser, as regras, do que com aquela vida que está perturbada por um espírito imundo que não a deixa se levantar. Não é porque ela não quer. Ela devia ser uma mulher muito esforçada, ela fazia as coisinhas dela. Há 18 anos ela não deixou de trabalhar, ela devia... Mas ela está ali, naquela condição, não é porque ela quer. Ela não pode, o demônio não deixa. E aí Jesus dá-lhe uma boa reprimenda nele. Olha que Jesus fala no versículo 15, pastor. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Quer dizer, se você está levando o seu boi e o seu jumento para beber água quando você está desprendendo, você também está pecando. Porque você tá fazendo isso. Agora você está falando que eu estou pecando porque essa vida está recebendo livramento e você não peca? Se isso fosse pecado, nós estamos aqui dizendo,
Não é essa a questão. Jesus está mostrando para eles, né? É mais importante você levar o seu animal no dia de sábado, beber água, ou e eu não vou fazer o que eu tenho que fazer com esta mulher? Veja no versículo 16, pastor. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Veja, quer dizer, Satanás que mantinha ela presa há 18 anos. Era um espírito silencioso que estava lá de enfermidade. Mas o Senhor, quando viu ela, ele viu esse espírito e a libertou. Ele falou que ela estava livre, glória a Deus. E no mesmo instante o espírito foi embora e ela se colocou de pé. E é a primeira pessoa que ela olha é o Senhor. Aleluia. Ah, Jesus maravilhoso. Glória ao teu nome, Senhor. E aí então, no versículo 17, e dizendo Elício, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia. As coisas gloriosas que Jesus fazia sempre estava envolvida o ser humano. Sempre estava envolvida libertar o ser humano das obras do diabo, porque o diabo vem para nos prender, vem para nos afastar de Deus, vem para nos levar junto com ele nas trevas. Porque o que Satanás quer é que todas as pessoas se percam e vão com ele para as trevas, porque ele já está condenado. Ele não tem mais o que fazer. Ele será julgado e vai ser lançado nas trevas para sempre. E o que ele quer é que as pessoas vão com ele para lá. E ele diz que ele não existe, que ele não faz essas coisas. Então as pessoas não creem que essas coisas acontecem. Mas olha aí, Jesus está mostrando para nós sim que ele faz isso, que ele prende as pessoas, ele lança enfermidade nelas, mas Jesus tem o poder de libertar, não só de dar a vida eterna para nós, mas ele também tem o poder de nos libertar das obras de Satanás, porque o Senhor está acima de toda a sua criação, e Satanás é uma criação, ele é uma criatura, não é? Ele está abaixo, então ele tem que obedecer. Tanto é que quando Jesus falou, mulher, você está livre? O Espírito a soltou e foi embora. Não fez nada, foi embora, obedeceu a voz do Senhor. Ele, como você falou, ele é uma criatura e é lógico, ele está debaixo do comando de Deus. E cabe a nós, que se dizemos cristão, que temos uma religião, ter misericórdia e compaixão das pessoas que estão com problema, principalmente deficiência, né? Porque elas nascem assim, elas já têm seus traumas, suas dificuldades. Se nós, que não temos uma deficiência, já temos nossos traumas, quanto mais uma pessoa assim. Então elas têm que ser tratadas com misericórdia, com compaixão, com paciência e oração. Orar para o Senhor libertar esta vida, se não for dessa forma como Jesus a libertou, dar condições, né, com a medicina, com os exercícios, para a pessoa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, onde que ela possa se sentir amada e se sentir bem, não é? No versículo 17, pastor, olha aí o que aconteceu, né? Os adversários ficaram todos envergonhados. Eles se envergonharam, quer dizer, quando eles perceberam, quando Jesus falou que sobre aquela questão, você pega seu jumento, você pega seu animal e solta ele para ele ir lá beber água. Então Jesus falando dessa mulher, né, que ela foi liberta de Satanás, eles ficaram envergonhados. Todos os adversários, né, os que se opunham a Jesus. Ficaram envergonhados. Os adversários, aquele pessoal da sinagoga, o príncipe da sinagoga. Mas o povo ficou feliz de ver ela pelas liberta. coisas que Jesus estava fazendo. Coisas gloriosas, glória a Deus. Isso que é gostoso de ver, né? Ver que
que Deus estava atuando ali através de Jesus. E ali então ele continua ensinando sobre o reino de Deus. E ele vai falar no 18. Ele dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a quem o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se alinharam as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, aqueles que quiserem, né, fazer parte do reino dos céus, ele tem que ser como a figueira que dá fruto, tem que mostrar arrependimento, e só mostra arrependimento alguém que dá fruto. Ele tem que ser como esta árvore, fez grande a árvore, seus ramos aninharam as aves do céu. Ela tem que produzir alimento, não é? E ela tem que abrigar, né, as aves, quer dizer, ela leva o alimento de Deus para muita gente, né? Então a palavra de Deus, ela vai se espalhar, a palavra de Jesus vai se espalhar por toda a terra, através das pessoas que são transformadas por esse poder. A gente tem ouvido muito hoje falar da palavra inclusivo, né? Você tem que ser uma coisa que tem que incluir as pessoas. E a gente vê aqui que o reino de Deus, ele é inclusivo. Ele, quando a pessoa vem ao encontro de Deus, Deus a recebe com muito amor e dá para ela responsabilidade. Ela tem que fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus, e ela faz produzindo frutos, ou seja, mostrando que tem uma vida regenerada, transformada, não com regras, mas com ações, né? Uma vida que você vai ter regras, ótimo, você vai ter regras para você levar sua vida, seu casamento, seus filhos, tudo. Mas nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. E outra coisa que Jesus também mostra é que o reino de Deus, ele, como a farinha, né? O fermento, ele toma toda a farinha. Então é assim, o reino de Deus, ele vai se expandindo de tal forma que vai também atingindo a todas as pessoas, aqueles que, logicamente, abrirem os seus corações. E aí ele vai falando, então, né? Ele está mostrando o reino, que agora chegou o reino de Deus ali, ele mostrou na sinagoga, ele está falando, fez essas duas comparações. E aí no versículo 22, ele vai percorrer as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, não é? E aí alguém chega para ele e faz uma pergunta, pastor. Versículo 23. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então veja que lá no começo as pessoas estão perguntando para Jesus se umas estão morrendo daquela forma porque pecaram mais. Aqui elas estão perguntando: Jesus, quem pode se salvar? Depois de tudo que Jesus falou, de como que é o reino, de como tem que ser tratado as pessoas dentro do reino, né? Que as pessoas que estão realmente arrependidas têm que produzir frutos dignos de arrependimento, ouvir a palavra do Pai, praticar, ter misericórdia, ter compaixão. E aí, quando fazem a pergunta, ele falou: olha, né, porfiai, né, procurem entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que a porta estreita? Porque largo é o caminho que conduz à perdição.
mas estreitinho é o caminho que conduz à vida. Porque o caminho que conduz à vida é um caminho de prática, não é? Como você pode falar que você é um filho de Deus e fazer coisas que desagradam a Deus, não é? Como a gente vê muita gente fazendo. Eu sou fulano, minha religião é essa. E você vê os atos dele, o que ele está fazendo no seu casamento ou na sociedade, prejudicando outro seu semelhante. Então, as obras estão mostrando que ele é. Ele ainda não se arrependeu, não é? Então, quando ele chegar nele e falar, mas olha, a gente comeu, a gente foi na igreja, a gente assistiu o culto, eu ia levar minha esposa, ou eu ia com meu marido, eu assisti o culto, eu gostava, achava bonito. O Senhor vai falar, como falou para eles lá, eu não vos conheço, a porta vai se fechar. E quem vai fechar a porta é o pai, né? Porque aí está falando que é o pai de família, que ele se levanta e cerra a porta, né? E vão gritar lá do lado de fora, abre-nos, Senhor, abre-nos. E ele vai responder, não sei de onde vós sois. Então, não adianta dar desculpa, né? De que vai na igreja, de que foi, de que assistiu o culto, de que esteve frequentando algum tempo a igreja, não é? De que aceitou Jesus, né? Muitos falam, olha, eu aceitei Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Mas e aí? Como que é que Jesus está falando aí? Aqui Jesus está falando aqui no verso 26. Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Então você vê bem claro aqui que ele está se referindo àquele povo ali, o povo de Israel, que ouviram, né, os ensinamentos, Jesus, viram os milagres. Que viram Jesus ensinando, que viram Jesus falando. E para nós hoje, também, quando a palavra de Deus vem nos ensinando, falando sobre como o que é o reino de Deus, muita gente fala assim, não, deixa eu curtir a vida, depois quando eu for quando eu estiver lá já mais velho, lá aí eu vou começar a pensar nessas coisas, tal. Mas não se engane. Não se engane. Você não sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós sabe o que será o amanhã. O futuro não nos pertence. Futuro, quem sabe é Deus. Quando ele está dizendo temos comido e bebido na tua presença, eles estavam participando ali de tudo aquilo, eles estavam vendo, eles eram participantes. Muitos hoje vão dentro da igreja, acompanham, só que saem de lá da igreja e vão fazer coisas erradas. Eles estão participando, porque eles vão na igreja, ouvem a palavra de Deus, só que eles saem e vão fazer coisas erradas. A maior iniquidade que existe aqui, Jesus fala, ele vos responderá. Jesus está falando do pai de família. Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A maior iniquidade que existe é não reconhecer Jesus como o caminho que Deus preparou para todo homem chegar-se a Deus. Seguir e honrar a Jesus, né? Seguir, crer, seguir a Jesus. Aí ele diz no verso 28 que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Que tristeza. Vai ser triste porque ali vai haver uma separação eterna. Essas pessoas não vão poder ficar na presença de Deus. Elas não vão poder participar do reino de Deus. Elas serão lançadas fora. Para o sofrimento eterno. Não há, quando chegar nesse estágio, deixou essa vida, aconteceu algo, você não se arrependeu, você deixou essa vida, né? E também estava aqui dizendo que estava comendo com Jesus, ou seja, estava lá na igreja, participando de tudo, mas estava produzindo frutos que envergonham a palavra de Deus, que não são dignos de um servo de Deus fazer. Se você
for pego nessa situação, o Senhor vai fazer separação de você eternamente. Você não vai poder estar com o Senhor eternamente. Eternamente você vai estar separado e um sofrimento eterno. É a segunda morte, é o sofrimento eterno. É para lá que o diabo e seus anjos vão ser lançados, nesse sofrimento. E todo aquele que pratica obras do mal vão ser lançados ali também. Inclusive estes que se dizem que estão no reino de Deus fazendo o que é mal. Porque aí ele fala, e ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançado fora. Quer dizer, vocês estão tão preocupados com as regras, mas não estão mostrando frutos verdadeiros de que são servos e servas de Deus, não importa se foi lá no passado ou hoje, serão lançados fora. Muitos têm vergonha de falar que são crentes. Eu não quero que ninguém saiba que eu aceitei Jesus. Olha, tem vergonha de Jesus, Jesus também vai ter vergonha de você. Não vai nem querer saber de você. Então, no versículo 29, pastor. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros e primeiros há que serão os derradeiros. Então, eles que se consideravam o povo escolhido, aqui o Senhor está dizendo que eles vão entrar depois. Que aqui virão as pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e eles assentar-se a uma mesa no reino de Deus. Todos nós que cremos no Senhor, que somos considerados povos gentios, né? Nós somos gentios, porque nós não nascemos na nação de Israel. Então, nós que aceitamos Jesus, nós vamos sentar ali à mesa do reino de Deus, glória a Deus. E esses que foram chamados primeiramente, mas que o rejeitaram, virão depois, os que se arrependerem, é lógico. Aí no versículo 31, eles começaram a se sentir muito mal com o ensinamento de Jesus, já começaram a achar que Jesus estava cobrando eles demais, porque a verdade dói, Você tem que se deixar o erro, realmente, quando você está fazendo coisa errada. E aí, então, eles, versículo 31, pastor. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-se daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então ele está dizendo no versículo 33: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então aqui ele já aproveita para falar que enquanto ele estava ali, ele estava caminhando já para Jerusalém, que ele ia ser crucificado, morto, e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele está falando sobre a sua morte. Então, enquanto era dia, ele estava trabalhando para o Senhor. E ele está falando: e te dizer para aquela raposa, Por que ele chama Herodes de raposa, Porque ele era uma pessoa má, tinha uma índole má, também ele fazia coisas erradas, uma moral, ele tinha uma vida imoral, ele era casado com ele estava vivendo com a sua cunhada. E João Batista apontou isso para ele, falou que ele tinha que deixar, que aquilo era pecado, mas ele quis ficar assim, e depois a esposa dele, que era a cunhada, mandou pedir a cabeça de João Batista, Nós já falamos disso num outro episódio. E o Senhor Jesus falou assim: olha, dizei àquela raposa, aquela pessoa má, que eu estou aqui, eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Ou seja, no terceiro dia tudo estava realizado. O Senhor tinha concluído a obra dele aqui na terra. E aí ele ia ficar mais um pouquinho de tempo aqui com os discípulos e seria levado ao céu para ocupar o lugar que ele está agora à direita do Pai. Amém. E aí, então, no 34, ele fala que o profeta não pode morrer fora de Jerusalém, e ele faz como se fosse um desabafo, Fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas
os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então o Senhor estava aqui chorando, né? Ele, nesse desabafo, como o pastor falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E apedrejas os que te são enviados, foi porque todos os profetas que falaram a respeito, né, dos pecados deste povo morreram. Muitos deles morreram ali, até perto de Jerusalém ali. E Jesus também vai morrer ali e vai ser sepultado, mas ele vai ressuscitar. Glória a Deus, né? E vai chegar um tempo que todos nós vamos clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Porque quando Jesus voltar nas nuvens agora, não é? Ele não virá mais como um humilde, né, Senhor. Ele virá como um Senhor poderoso, como general que vem para fazer aqui a obra que ele tem que fazer na terra. O livro de Apocalipse mostra que Jesus vem agora, não só, né? Ele vem com o exército dos céus. E é interessante a gente mostrar isso, que ele vem com os anjos, aqueles anjos que servem a Deus, e não esses anjos que seriam Satanás, aqueles anjos que caíram, né? E ele vem para esse último evento, quando então haverá o desfecho de todas as coisas. Aqui o Senhor está chamando este povo ao arrependimento enquanto há tempo, mas eles não. Os que se arrependeram foram salvos, mas a maioria que estava aí não ouviu. E no ano 70 depois de Cristo, provavelmente por volta de 38 a 40 anos depois que Jesus morreu, Jerusalém foi sitiada pelo exército de Tiro, que era um dos generais do imperador, e ele então destrói toda essa cidade, e a profecia que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra se cumpriu, e agora eles estão até o dia de hoje sem poder realizar mais os sacrifícios, porque quando Jesus morreu, o sacrifício no templo parou. Então vocês veem o poder de Deus. O sacrifício verdadeiro foi oferecido ali. O seu Filho, o sangue de Jesus está fazendo expiação pelos pecados dos homens até hoje, até a porta fechar. Vai chegar uma hora, assim como chegou os dias do dilúvio de Noé, que Noé entrou com a sua família na arca e fechou-se a porta. E o dia também Sodoma e Gomorra, que Deus tirou, né, pastor? Ló e sua família dali. Ele só esperou sair Ló e sua família. A esposa de Ló estava tão contaminada com aquele mundo que ela olhou para trás e ela ficou lá petrificada. Aqueles que olharem para trás vão perecer como ela. Aqueles que olharem para Jesus como esta mulher olhou, glória a Deus. Que ela se endireitou. Ela se endireitou e ela viu o seu Salvador e ela glorificou a Deus. Todos que olharem para Jesus assim nós temos hoje. que fazer também, porque quando o homem fala que, a Bíblia fala que o homem está caído. O homem está caído, o homem está sem Deus, está olhando para o chão. Mas quando ele conhece a Deus, então ele se ergue de novo e se transforma na presença de Deus para ser uma pessoa diferente. E ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, vamos encerrar agora com esta linda passagem desta mulher olhando para o Salvador, que tirou ela desse sofrimento. Então, se você estiver em sofrimento, se você não tem Jesus como teu Senhor, convida Ele.
para Ele ser o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que vai te representar diante do Pai com o seu sangue e vai dizer: olha, esse é meu filho, e ele não passará por condenação eterna. Você estará do outro lado quando você deixar esta vida com Jesus eternamente. Vamos orar, pastor? Amém. Pai nosso que estás no céu, glorificamos o teu nome nesse momento, Senhor. Todos nós pecamos, Senhor, e destituídos estamos da glória de Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que ao enviar Jesus, o Senhor abriu uma porta, e essa porta estreita por onde nós devemos entrar, Senhor. Amém, Senhor. E abre então, Senhor, os nossos olhos para enxergarmos, Senhor, para podermos entrarmos por essa porta e também estarmos com o Senhor naquele dia. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, com a ajuda do Teu Santo Espírito, e em nome do Senhor Jesus é que te pedimos. Amém. Amém. Então, que o Senhor esteja abençoando a todos e que vocês possam estar agora de pé, olhando para Jesus, Jesus sendo o autor e salvador da vida de vocês. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor. Eu também quero me despedir dizendo: até a próxima, fiquem com Deus.